Volta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Agora, com fone de ouvido, faço a minha autodescrição. Carmela Gruni, na direção de comunicação do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu estou ouvindo a minha voz, daí eu vou tirar o fone para fazer a minha fala e daqui a pouco eu volto. Então, estou com um terno da cor dourada, uso óculos vermelhos, batom vermelho, sou branca, cabelo já grisalhos. Atrás de mim tem a foto histórica do plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros, uma foto histórica que retrata, simboliza uma parte daquele espaço que é tão importante para a história da democracia brasileira e diretamente da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. E importante, estamos no estande do Instituto dos Advogados Brasileiros, usando fone de ouvido, porque a internet nos possibilita trazer pessoas que foram e são tão relevantes para a cultura jurídica brasileira, para a garantia de um direito orgânico, real e achado nas ruas. E agora nós vamos chamar o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é membro benemérito do IAB, tem uma grande contribuição para o Instituto, para a sociedade, professor da UNB, foi reitor da UNB, líder do grupo de pesquisa Direito Achado na Rua, com a coluna Brasil Popular, com a coluna também Lido para Você. Aliás, coluna Direito Achado na Rua no jornal Brasil Popular, o site. E a coluna Lido para Você no jornal Estado de Direito, que eu tenho a honra de ser editora já há 18 anos. Então, eu faço essa saudação, a minha autodescrição a todas e todos e todes que se encontram. Passo a palavra inicial para essa abertura a José Geraldo de Souza Júnior. Muito obrigada, professor. Seja bem-vindo. Então, Carmela, é uma alegria estar com você nesse espaço da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados. Mostra o stand aqui para ele ver depois. E já vi pela abertura, né, com muita arte na confecção, na composição do stand, com o registro do espaço histórico do Instituto no Rio de Janeiro, né, que me emociona sempre que vou lá ver as excelências da memória, né? A cadeira de Montezuma, a cadeira que Dom Pedro II sentava quando visitava o Instituto, né? O Instituto tem 180 anos, né? É uma alegria. Então, para os que nos acompanham, tal como você fez, também vou me autodescrever, né? Sou um homem branco, um ancião, no sentido heráldico do termo, né? Lembrando Cícero da senectude, né? Falando da velhice, né? Cabelos brancos, portanto, e nesse momento porto um óculos de grau, com aros pretos, e visto um terno com matiz cinza, gravata vermelha e azul e branca. Aqui para mostrar aqui, ó, levantei um pouquinho aqui para mostrar a gravata. E a camisa também no mesmo tom, mais claro, tom Sirton, né? Então, esse sou eu por fora e você já me descreveu por dentro, né? Então, é uma alegria estar nesse podcast, né? Está aparecendo as cenas do plenário, as fotos das presidências ao longo desses 180 anos, né? Os móveis da formação original, né? Olha as cadeiras, né? Os cancelos, né? Muito, muito bonito. E também aí, Carmela, o stand do Instituto
Instituto, no espaço da conferência, né? Muito bem organizado, né? Eu tenho acompanhado os podcasts, então tenho tido uma oportunidade, né, de legal. partilhar, né, tudo que você tem como uma membra ativa e muito forte na área de comunicação, né, que é um dos aspectos da sua multifacetada presença pública no mundo da cultura e do direito. Obrigada, professor. Olha, eu quero começar, vou tirar de novo o fone para não escutar minha voz, mas eu quero começar perguntando sobre, primeiro, né, a gente sabe que, pelo que a gente conhece historicamente, e que eu pude conversar com o senhor, é que o Conselho Federal ele escolhe primeiro o tema central. E depois existe uma comissão, pela grandiosidade desses eventos, existe entre as comissões de trabalho, a comissão temário. E o senhor participou por diversas vezes. Eu queria que falasse um pouco disso e depois falasse qual é a importância da escolha do tema dessa edição, que é democracia, Constituição e as liberdades. Obrigada, professor. Então, você vê que, para mim, é muito simbólico estar com você nessa edição da 24ª Conferência em Belo Horizonte. Há 33 anos, eu participei da 13ª Conferência, 1990, que se realizou aí em Belo Horizonte, né? Então, a presidência era do Batonier Ofir Cavalcante e a secretaria-geral do Marcelo Lavené Machado, né? Aliás, Carmela, foi nessa 13ª conferência, em Belo Horizonte, que eu apresentei aquela tese que se tornou uma referência epistemológica muito importante na teoria crítica do direito, que foi a tese da emergência de novos sujeitos, os movimentos sociais e os sujeitos coletivos de direito. Foi exatamente no espaço da 13ª Conferência. E aí, em função dos debates e também da condição de interlocução com as direções da OAB, né? O Marcelo Lavené era meu colega de universidade, embora ele fosse de Alagoas, mas ele ficou um tempo vinculado à UNB como professor, me convidou para participar da comissão de temário da 14ª Conferência. A direção da comissão era do ex-presidente Herman Assis Baeta, também um dos membros ativos do Instituto, né? A secretaria-geral do professor Paulo Luiz Neto Lobo, né? Um importante intelectual do campo do direito civil, e também da leitura interpretativa da institucionalidade da OAB. Ele é autor de comentários ao Estatuto da Ordem dos Advogados, né? E, então, a partir daí, na sequência das conferências, fui se me integrando às comissões de temários até a 18ª Conferência, né? Nessa atividade que aqui, a partir do título geral da conferência, como a atual, que é Política, Democracia e Liberdade, a comissão de temário desdobra, né, o tema em painéis, em mesas redondas, e faz a chamada dos expositores para construir essa perspectiva. Então, essa é uma das experiências mais notáveis que me permitiu interlocução com muitas presidências da OAB, né? Roberto Batóquio, Aprobato, o próprio Marcelo Lavené Machado, o Hernando Shoa, o Reginaldo Oscar de Castro, né? Foi o último com o qual convivi, né? E poder ter contribuído para que, no espaço da conferência, não só as questões corporativas,
as questões técnicas do ponto de vista da construção dos fundamentos do jurídico no interesse do exercício da advocacia e das demais funções que são essenciais à administração da justiça, mas também os temas que mobilizam a sociedade, né, e que abre o diálogo interdisciplinar do direito com o mundo da interpretação da vida e da sociedade, né? Ciência política, sociologia, teologia, filosofia, são as dimensões ampliadas do diálogo do direito com as formas interdisciplinares de interpretação da realidade e da sociedade, né? Então, eu acho isso uma experiência notável. E aí eu queria até fazer uma observação para você, Carmela, que é muito interessante. Quando eu vejo, por exemplo, essa conferência e a segunda parte da sua pergunta, trazer o tema da política da democracia e das liberdades, né? Vejo como a Ordem dos Advogados e o Instituto que se associa a esse evento. Afinal, a OAB surge da construção que foi formulada pelo próprio Instituto, né? A discutir esses temas que são os desafios do contemporâneo, né? A política, recuperar a política para o diálogo social que permite construir projetos de sociedade. Até bem pouco tempo, no Brasil, vivíamos uma conjuntura de retração da política, porque a forma despótica do seu exercício gerava um autoritarismo que desconsiderava os interlocutores do diálogo social que caracteriza a própria política, né? Não que isso fosse uma singularidade no Brasil, porque essa é uma onda muito forte no mundo, né? Ainda essa semana foi eleita na Holanda, nos Países Baixos, uma outra composição política que se caracteriza por ser de extrema direita, né? E que nega a política como forma de construir a própria sociedade, né? E discutir a democracia, né? E eu quero fazer uma pergunta, professor, que eu tirei o áudio e botei outra maneira de lhe escutar. O senhor teve uma participação brilhante na CPI do MST em audiência pública, né, a qual abordou o papel da reforma agrária em assegurar os direitos das pessoas que são historicamente excluídas das políticas públicas. E eu tenho que fazer a última pergunta pelo volume de pessoas que eu tenho que atender, mas eu quero lhe dizer que a sua participação no stand aqui do IAB, pela presença virtual, ela é muito importante. O senhor faz parte da construção dessa história da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira e nos honra muito essa possibilidade, mesmo que improvisada, né? As pessoas podem não estar entendendo, mas a gente está fazendo construindo alternativas para que isso seja possível. E eu queria que o senhor falasse, professor, sobre a retomada, né, da relevância constitucional dos direitos fundamentais frente aos retrocessos que tivemos nos últimos anos na área do trabalho, o aumento do encarceramento, né, a moradia. Como é que o senhor avalia essa conjuntura nova, política, e colocar novamente os direitos fundamentais no centro do debate, como está já na Constituição, e que muitas vezes há uma prevalência do olhar da livre iniciativa em detrimento daquilo que é pautado do progresso, da distribuição, né, que as pessoas possam ter condições de vida com dignidade, distribuição e o desenvolvimento equilibrado, para que a gente possa evoluir, não de uma maneira tão desproporcional como tem acontecido, com disparidades tão grandes econômicas. Então, a sua questão remete diretamente ao modo como a Constituição em vigor foi construída com intensa participação social, por isso que ela é chamada Constituição da Cidadania,
e que ela é fruto de mobilização de movimentos sociais, né, que, emergindo de um tempo autoritário em que a ação política era criminalizada. Lembremos que a principal referência regulatória da sociedade eram os atos institucionais que subordinavam a Constituição e a Lei de Segurança Nacional, que imobilizava o social, né? A Constituição que saiu desse processo é uma Constituição que recupera o protagonismo dos sujeitos sociais na construção solidária com as instituições do processo democrático e constitucional, né? Por isso que a sua pergunta já lembra que a Constituição que saiu desse movimento remete a uma democracia participativa. Tem 2 minutos, professor, para a gente poder encerrar. E coloca os direitos fundamentais na abertura da Constituição e não na cauda da Constituição, né? Então, é essa a disposição constitucional que pede, né, a ampliação democrática como não só uma forma de governo, mas uma forma de sociedade. E o que caracteriza uma sociedade democrática é ser uma sociedade em que a criação de direitos é um movimento contínuo e relacional. Direitos não são quantidades, são relações. Aliás, isso nos dizia Canotilho na 13ª conferência, ele que foi um dos painelistas exatamente numa mesa em que se discutia que a Constituição não é o texto, mas são as posições constitucionais, as disputas por posições constitucionais. E são os sujeitos coletivos, os movimentos sociais, que articulam essa disputa por posições constitucionais e que realizam a Constituição, como eu procurei dizer na CPI do MST, dizendo que o movimento social não podia ser criminalizado quando faz política, porque quando ele atua, ele realiza a Constituição, ele concretiza a Constituição, né? Professor, eu vou ter que encerrar, porque a gente tem uma pauta grande como último dia, mas eu quero que tu deixe uma mensagem, um tchau para todo mundo que está assistindo e dizer o quanto é importante, estamos gravando, a tua participação aqui. Então, foi importante essa temática. Quero dizer, Carmela, que na história das constituições nem sempre todos os temas foram colocados no debate das conferências. Só 2 temas aparecem em todas: o ensino do direito e o acesso à justiça. Os outros são episódicos. Mesmo no tempo da ditadura, democracia e liberdade não foram discutidos por causa da censura. Mas agora é importante, no momento... Tem que encerrar. Está bem prejudicada a conversa, está bem prejudicada, né? Porque tem muita gente aqui. E eu vou precisar me dividir. Mas dizer assim, que o senhor é muito, muito importante para nós, que a gente está se dividindo para conseguir completar a pauta e não deixar ninguém de fora. Tá bem, então foi uma alegria estar com você e com quem nos acompanha pelo podcast, e, sobretudo, ver a presença ativa do IAB construindo espaços de interpretação da realidade, da política, da democracia e das liberdades. Professor, o senhor mora no meu coração, toda a minha admiração, e a coluna Lido para Você, que hoje já é quarta-feira, mais tarde vai estar no ar no Estado de Direito. Um grande abraço, professor. Um grande abraço, Carmela. Beijo, obrigada. Desculpa o tempo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, um abraço com carinho, viu?